Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação e nosso destaque agora é mercado do café. Olha só, nós temos dois cenários opostos acontecendo para o Arábica e para o Conilon nesse momento e a gente precisa entender então o que tem por trás dessas negociações, se o mercado está andando, o que está influenciando, o que está travando, principalmente o Arábica de avançar lá em Nova York. E para conversar com a gente aqui, nós estamos aqui hoje com a analista Natália Gandolfo, que fala com a gente em nome da Redpoint. Natália, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada. Natália, vamos começar nosso bate-papo falando sobre o café arábica, que teve um dia de baixa lá em Nova York. Como é que vocês estão avaliando essa semana? Quais são as novidades ou a falta de novidade que nós temos nesse momento no mercado? Sim. O arábica ele já está marcando há algumas semanas o menor nível de volatilidade desde outubro do ano passado, né? Então, o mercado está passando por um momento de consolidação e ele está encontrando uma resistência, principalmente no nível de 192 cents, né? Que a gente está olhando para o segundo contrato já passando do primeiro vencimento para o segundo vencimento. E o mercado ele está bem parado, com vendedores bem às margens, compradores também bem às margens, os vendedores principalmente aguardando o período de maior volatilidade trazido pelo inverno, né? E muito do que acontece no arábica já está precificado, né? Então as perspectivas, principalmente em relação à safra brasileira, já estão em boa parte precificadas. E agora, nesse momento, o que poderia levar à quebra dessa resistência, levar a maiores movimentações positivas no preço, nesse momento, seria a perspectiva justamente climática do Brasil, né? Só que a gente está em um momento em que existe uma divisão entre os modelos de previsão de clima, né? Com alguns modelos sugerindo que sim, pode existir a ocorrência de geada nos próximos dias, mas alguns dos modelos mais populares utilizados, como o modelo americano, o modelo europeu, sugerindo que não existem as condições para a ocorrência de geada. Então, o arábica está nesse momento ainda de espera dessa questão do mercado climático, principalmente em relação à questão das geadas, que poderia trazer uma maior volatilidade. E, Natália, quando você fala nessas resistências do mercado, a gente está falando então que o arábica não consegue avançar de nem chegar ali no 1,92, é isso? Sim, teria como... Tá. A gente tem vários níveis, né? Conforme ele vai quebrando, a gente vai passando para a próxima resistência, né? E a resistência mais firme que a gente tem agora nesse momento é essa de 1,92. Mas, de novo, conforme o mercado vai se movimentando, esses níveis vão mudando, né? E o mercado ele vai encontrando novos suportes, novas resistências. Para esse momento, o que a gente está observando é essa, e com esses elementos segurando, né? Colocando meio que essa tampa metafórica aí no mercado. E em relação às expectativas da consultoria para esse ciclo 23-24 para o café arábica, com qual número vocês estão trabalhando, Natália? Certo. Para produção global, a gente está esperando 177 milhões de sacas, né, no ciclo 23-24, e uma demanda de 179 milhões de sacas, 179,8 milhões de sacas, isso falando no volume global, né, e gerando um déficit de 2,6 no ciclo 23-24. Para o arábica, especificamente, a gente está falando de uma produção de 100 milhões de sacas, com uma demanda de 97,39 milhões de sacas, gerando um superávit pequeno de 2,62 milhões de sacas. Mas aí também já em contraste com os 2 anos de déficit que a gente teve, no 21-22 e no 22-23. Tá, em relação a essa safra do Brasil que está começando agora, Natália, a gente tem ouvido relatos dos produtores, pelo menos aqui para o Notícias Agrícolas, de que é uma safra melhor do que foi os últimos anos, mas a gente ainda não tem a potência máxima de produção. Como que vocês estão avaliando? 23-24, de fato, a gente tem uma produção maior em relação ao 22-23, né? Mas considerando todas as limitações que a gente teve no 21-22 e no 22-23, aí levando em consideração a seca, a geada, os tratos que precisaram ser feitos para
garantir maior produtividade nos próximos anos. Tudo isso impactou, né? Então a gente não tem um ano de safra cheia, de bienalidade completamente inversa no 23/24, mas a gente tem sim uma produção ligeiramente maior em relação ao 22/23. E o produtor, ele tem participado mais desse mercado, Natália? As últimas análises que eu vi, inclusive, o mercado estava bem travado por conta dessa dúvida, tanto a dúvida na oferta, mas também a dúvida com a demanda, por conta das questões de economia global. Mas a pergunta é essa, né? O produtor, ele tem fechado o negócio ou realmente ele está mais resistente? Olha, o que a gente vê hoje é um mercado que está trabalhando bastante da mão para a boca, né? Tanto do lado do produtor ainda bem receoso em vender no momento, né? Procurando oportunidades pontuais de venda, quanto do lado da demanda, né? E na questão da demanda, a gente, de novo, tem quadros diferentes, né? Se a gente olha por região, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos, com queda dos estoques, porém com queda das importações. Então, essa queda das importações, ela explica a queda dos estoques, né? E nessa semana era aguardado o dado de abril para os estoques dos Estados Unidos, que não foram divulgados, então isso traz ainda mais um ponto de incerteza no mercado, né? E quando a gente olha agora, por exemplo, para a União Europeia, a gente já vê um quadro completamente diferente. A gente vê estoques em queda, considerando dados até fevereiro, né? E a gente olha os dados de importações e importações acima do esperado. Então, uma demanda bem mais aquecida, né? Então, a gente tem esses dois quadros em contraste e agora essa questão que agrava a incerteza em relação ao real comportamento da demanda com a não divulgação dos dados de estoques dos Estados Unidos. Natália, eu ia te perguntar justamente isso, né? Os dados da Green Coffee Association, porque pegou todo mundo de surpresa, a gente estava esperando, tradicionalmente, todo dia 15 o mercado tem esse número. Se essa decisão for mantida, né, no longo prazo, porque pelo que eu entendi, eles não explicaram muito bem os motivos, só informaram que não teria a divulgação. Foi isso mesmo? Sim, vários participantes do mercado, a gente incluso, né, entramos em contato com a GCA e a mensagem a decisão foi feita recentemente de não divulgar os estoques. E é isso o que todo mundo no mercado agora, nesse momento, sabe, né? Todo mundo aguardando novas informações da GCA. Mas o que o número representa para o mercado é justamente isso, né? Um dado mensal em que a gente consegue ver, a gente consegue minimamente aproximar o ritmo da demanda, considerando o que a gente tem de disponibilidade de importação nos Estados Unidos, né? Então, um dado que saía com uma boa frequência para o mercado de café e que agora a gente não, pelo menos no momento, a gente não consegue contar com ele. E, Natália, falando um pouquinho agora do café Conilon, que foi em direção completamente oposta, subiu bastante, inclusive hoje, mais de 2% lá em Londres. O que está acontecendo para o Conilon? Por que as duas bolsas têm direcionamentos tão diferentes nesse momento? Sim, o mercado está realmente precificando principalmente a questão do Vietnã, né? Então, a gente tem uma área menor de produção no Vietnã, a gente tem uma produtividade menor no Vietnã, e isso tudo impactando o volume total do país, né? E isso falando dos ajustes de número da safra que está sendo comercializada já, 22/23, então agora olhando em retrospecto o que existe de estoque e o que foi exportado, o mercado já fazendo esse ajuste nesses números do 22/23 e aí também fazendo esse ajuste de expectativa para 23/24 que está em desenvolvimento agora e vai ser colhido em outubro, né? Então a gente tem o mercado se ajustando a essa nova realidade do Vietnã e a gente aqui na Redpoint, a gente espera um déficit para o Robusta de 5,2 milhões de sacas no ciclo 23/24, né? Então, realmente, essa mudança
de paradigma entre o Arábica e o Robusta para o ciclo 23-24. E aí, é claro, a gente tem a perspectiva de Brasil também, né? Aqui a gente espera uma redução da produção de Conilon no Brasil para o 23-24. Então, a gente vem de um ciclo muito bom para o Conilon no 22-23, mas mesmo considerando os estoques de passagem dessa produção melhor, o mercado interno ele ficou muito dependente do Conilon, né, nesses últimos anos. Então, com uma produção um pouco menor, e o Vietnã também caindo a produção para o 23, 24, aí a gente fica com essa perspectiva de um déficit agravado para o Conilon e para o Robusta. Essa era uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, Natália. Você acha que a gente tem a chance de colocar o Conilon do Brasil de novo no jogo do mercado internacional? Porque justamente por conta da quebra, esse café acabou ficando muito aqui, né, no mercado interno. Enfim, as exportações caíram bastante. Você acha que a gente tem chance de retomar esse mercado, já que a gente tem esse problema de oferta no Vietnã? Existe sim, mas aí a gente tem que considerar alguns pontos também. Primeiro, como que a gente vai vir de bebida do Arábica para 23, 24, né? Como que vai ser a disponibilidade dos cafés de bebida mais baixa, né? E como que isso vai interagir com o Conilon internamente, né? E pensando já no spread entre esses cafés de bebida rio-riada e o Conilon em si, e a dinâmica dos outros países que tem a possibilidade de entrar no lugar do Vietnã. Então, é o que a gente olha hoje, né? Principalmente Indonésia, Uganda e outros países da África entrando, suprindo esse gap deixado pelo Vietnã e a Índia incluso também. Então, vai depender muito dessas duas dinâmicas, do spread interno, né, em relação aos cafés arábicos de bebida rio-riada, e a dinâmica desses outros países que podem entrar substituindo parcialmente o Vietnã, né? E esses países, com exceção da Indonésia, eles têm o calendário de outubro. Então, a safra 23-24 também ainda está em desenvolvimento. Então, por isso que ainda não é possível cravar, né, se o aumento ou uma diminuição da produção desses países pode ou não ser uma boa alternativa ao Conilon do Vietnã, ao Robusta do Vietnã. Mas é algo que definitivamente o mercado vai entrar em consideração, e como o Brasil vai entrar no jogo em relação a essas duas dinâmicas, a interna e a externa. Natália, em relação a essa safra começando aqui no Brasil, pelo que a gente tem acompanhado, ainda com ritmo um pouco lento, por conta de maturação, enfim, quais são as informações que você tem aí de colheita? Certo. Em relação à colheita, o que a gente tem ouvido é que, principalmente em relação as questões climáticas, né? Em abril a gente teve chuvas aí um pouquinho acima da média, principalmente na área do Arábica. A gente teve sim um atraso em algumas regiões pontuais, né? E agora a perspectiva para as próximas semanas é de um tempo mais seco, então a colheita deve pegar um pouquinho mais de ritmo, sim. Natália, diante de todo esse cenário, tem alguma estratégia que seja melhor o produtor adotar nesse momento? A gente sabe que ele está muito focado na colheita, mas não pode deixar de acompanhar essas variações, né? Sim, com toda certeza, né? O que a gente fala é que, independente do que pode acontecer, principalmente em termos de coisas que o produtor não tem controle sobre, né? Por exemplo, questão climática, é algo que ninguém tem controle, né? Mas você pode se proteger, já considerando que pode acontecer ou pode não acontecer uma geada. Então, você pode definitivamente agir, existem instrumentos para agir e se proteger, independente do que vai acontecer, né? Mas, definitivamente, nesse momento, prestar bastante atenção na questão climática, na questão de geada, porque o El Niño, ele traz temperaturas mais altas para o Brasil, né, aí pegando dessa janela até o final do ano, mas ele ainda não está ativo, então a questão das geadas, ela é uma questão que ainda pode acontecer sim, então a gente tem a possibilidade de geadas no
na janela climática de inverno do Brasil, e aí depois a gente tem a questão do El Niño, principalmente no segundo semestre. Então, prestar bastante atenção nessas duas questões, porque aí sim a gente pode ver uma possibilidade de volatilidade maior e um momento de ação por parte do produtor. Muito bem. Natália, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com Notícias Agrícolas hoje. Eu já deixo o convite aberto, sempre que tiver uma novidade aí nos seus relatórios, você é muito mais que bem-vinda aqui com a gente. Com certeza, muito obrigada. Portanto, então, estivemos aqui com a Natália Gandolfo, ela falou com a gente em nome da Redpoint, consultoria de mercado agrícola, que trouxe análise para o mercado de café. Então, como a Natália trouxe aqui para a gente, nós tivemos duas direções opostas no mercado hoje, né? Falando em arábica, o café arábica encerrou com desvalorização, caiu ali 75 pontos, negociado na casa de 1,86 lá na Bolsa em Nova York. E de acordo com a Natália, sem muita novidade, o mercado agora não consegue avançar para a próxima resistência, que seria de 1,92. O que faria, nesse momento, o mercado avançar? Geada aqui no Brasil. A gente sabe que o inverno ainda nem chegou, mas daqui a pouquinho esse mercado ele se torna climático. Há ainda assim um risco de acontecer geada, como todos os anos. A Natália bem colocou aqui pra gente que há a tendência de um El Niño no segundo semestre, mas o El Niño ele não está ativo ainda, de acordo com a Natália. Então isso pode favorecer a formação de geada. De novo, isso é questão de monitoramento. Nós não estamos falando aqui que vai acontecer a geada, mas fato é que frio aqui no Brasil pode fazer o café arábica avançar lá em Nova York. Falando ainda de café arábica, nós tivemos ontem, no início dessa semana, na verdade, a informação que a GSA, a Green Coffee Association, não vai mais divulgar os estoques de café verde nos Estados Unidos. Era um indicador importante no mercado, todo mundo esperava por esse número na segunda-feira, no último dia 15, e a GSA informou que isso não será mais disponibilizado ao mercado, fica mais difícil da gente entender essa dinâmica de demanda, consumo. Vale lembrar que a gente está falando do maior consumidor de café do mundo. Era um direcionador muito importante e está todo mundo tentando entender o porquê dessa decisão, em primeiro lugar, da GSA, e como que a gente vai banalizar tudo isso agora. Então, o mercado por arábica segue ainda com bastante incerteza. A Natália trouxe aqui para a gente que é preciso que o produtor foque de fato na colheita, que está ganhando ritmo aqui no Brasil, mas não pode perder as oportunidades que possam vir a surgir, principalmente com a aproximação do inverno, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de Conilon. Conilon avançou lá em Londres, deixa eu ver, avançou mais de $70 lá por tonelada no contrato referência, é bastante coisa, e a preocupação é com a oferta de café Conilon. De acordo com a Natália e o que a gente vem observando aqui nos últimos dias, o Vietnã tem ofertado menos. Vale lembrar que o Vietnã é o maior produtor de café Conilon do mundo, então divulgou menos oferta. Na Indonésia há uma preocupação com excesso de chuva, e a gente sabe que aqui no Brasil o cenário ele é positivo, mas a tendência é que a safra de Conilon seja um pouquinho menor do que em comparação com o ano passado. Então a gente tem essa preocupação com oferta, e essa falta do Vietnã, de acordo com a Natália, pode colocar de novo o Brasil no jogo do mercado do café Conilon. Vale lembrar que nos últimos 2 anos esse café ficou no mercado interno por conta da falta de matéria-prima do arábica. O Brasil, de certa forma, perdeu sim espaço, market share lá fora, e agora pode ser que com essa quebra do Conilon e o Brasil voltando a ficar competitivo, a gente encontre de novo novos espaços nesse mercado. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando. O mercado do café continua, então, com muitas perguntas sem respostas, e a gente vai analisando no dia a dia aqui junto com você para te ajudar na tomada de decisão, tá certo? E antes de eu encerrar esse boletim, gostaria de deixar o recado e o pedido para você indicar o Notícias Agrícolas como o veículo mais admirado do agronegócio. Mais uma vez, o nosso site está indicado nessa premiação junto com outros aí do setor, e no site tem todas as informações, o lugar que você entra para votar, mas vale lembrar, a equipe de jornalismo do Notícias Agrícolas está entre os jornalistas mais admirados do setor. Você consegue votar lá em todos os jornalistas. O site está indicado na categoria canal digital e site, foram indicados em
Fomos indicados, então, em 2 categorias e temos ainda 2 indicações de 2 podcasts aqui na casa. O Café em Prosa, que você que é do mercado do café já conhece bem, mas tem também a indicação do Conversa de Cerca, que é apresentado pela Carla Mendes, que é editora aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? A gente conta muito com o seu voto em todas as categorias, principalmente na categoria canal digital e site, para a gente continuar aí fazendo o nosso trabalho, que a gente faz de fato com muita dedicação e muita vontade para te ajudar em toda a tomada de decisão, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.